Saiu o terceiro episódio de Dandadan e caramba, isso daqui foi fenomenal, cara. Esse episódio foi muita ação e pouca conversa, mas antes da gente começar, eu sou o Nemo e se você quiser conhecer mais do meu trabalho, é @peixotaco em todas as redes sociais. Como vocês deram feedback nos últimos vídeos e esse episódio foi bem mais ação, eu vou tentar dar uma enxugada aí no caldo e tentar resumir um pouco mais e, claro, acrescentar um pouco mais como me foi pedido. Vocês ficaram muito mais positivos pro lado das análises do que do resumo em si. Então vamos fazer isso, né? Vamos resumir um pouco menos, afinal, vocês já viram o episódio. E caso não curtam assim e queiram do outro jeito, é só falar aí nos comentários e a partir do feedback de vocês a gente vai moldando aqui a melhor forma de fazer isso. O episódio começa com uma sequência linda já do Okarun rebatendo o chute do Didi, exatamente onde tinha parado. E que sonoplastia do caramba! Cara, eu não pensei que os poderes do Didi seriam tão aterrorizantes. O som que a bola faz realmente são os gritos de agonia das pessoas que ali viveram. Cara, o efeito Doppler nessa porra, toda vez que ele chutava e disparava esses ataques, nossa senhora, cara, que agonia que me deu e foi uma sensação muito próxima mesmo do que era pra ser a coisa mesmo. Eu achei sensacional. A sequência de luta que vem depois disso daí tá com uma animação muito boa e o Okarun faz de tudo ali pra se desvincular do Didi e fugir com a Momo. Eles têm uma breve discussão sobre como tirar todo mundo dali e aqui a gente tem um momento muito legal do Okarun e da Momo, porque o Okarun diz que se for pra sair, ele consegue tirar a Momo, mas óbvio que a Momo não aceita isso, ela diz que quer salvar o Okarun e que eles precisam tirar o Didi dali também, mas desse jeito não vai ter como. O Okarun assume a responsabilidade e manda deixa o Didi comigo, você sai e depois você me tira daqui. Cara, essa cena é muito legal e é muito maneiro ver o Ken ganhando essa confiança que ele não tinha antes. Em pouco tempo ele já cresceu como personagem e a Momo retribui essa confiança dele e diz que vai voltar pra salvar ele dali. O plano do Okarun é simples, atirar a Momo pra cima em cima de um sofá com os poderes da Vovó Turbo. Só que algo que eu tenho a acrescentar aqui é um destaque especial pra esse diálogo da Momo e do Okarun. Não porque ele mereça destaque, mas é algo que eu quero que vocês observem. Você lembra quando eu fiz a análise da primeira temporada e eu fiz a análise do primeiro episódio? E eu falei como que aquele episódio, na verdade, é uma alegoria a ter a primeira vez. Vocês sabem do que eu tô falando. Esse diálogo de duplo sentido se estende pra toda a obra de Dandadan. E às vezes ele é incômodo. E às vezes ele é metafórico, subjetivo, bonitinho e traz certos diálogos aqui e ali. Nesse caso, ele foi um tanto incômodo. O diálogo entre a Momo e o Okarun no japonês teve muito duplo sentido. Por consequência, na dublagem também é dotado de um pouquinho de duplo sentido. Quando a Momo sobe em cima do sofá e o Okarun diz que vai começar e ela fala: espera, isso tá indo rápido demais? O autor de Dandadan às vezes toma umas atitudes meio duvidosas. Já deu pra entender, né? Isso se estende pro resto da obra. Isso não é uma coisa exclusiva desse episódio. Acharem, poxa, será que isso tem duplo sentido? Foi de propósito, cara. Foi de propósito, porque Dandadan meio que é sobre sexo. E aí acaba que, né, isso aparece muitas vezes. Espíritos alienígenas e conotação sexual. É meio que esse o assunto da história. Apesar de tudo, eu não acho que isso seja necessariamente problemático, principalmente visando a demografia que o anime de Dandadan quer atingir, que são maiores de 16 anos. Acho que até traz um diálogo interessante sobre o despertar da adolescência e toda essa necessidade adolescente de brincar com essas coisas mesmo. Faz parte da puberdade. Com exceção das cenas em que os personagens são colocados em momentos estranhos, eu acho que isso até tem um valor meio de compreensão. E é por isso que Dandadan também faz um pouco de sucesso. Todo adolescente tá na quinta série. E na verdade, tem muito adulto que também fica na quinta série pra sempre. Eu acho que com uma boa abordagem, qualquer assunto pode ser retratado de uma certa forma. E é interessante que tenham feito isso em um Battle Shonen. Enfim, felizmente o plano deles dá certo. A Momo sai dali e ela começa a pensar desesperadamente como ela vai tirar o Okarun dali. E ela acaba tendo uma ideia muito inteligente. Ela se lembra de quando ela era criança e da experiência do interior, de ver minhocas morrendo na calçada. Sempre que acontece uma chuva forte e o solo fica muito úmido, as minhocas tendem a sair da terra e por conta do sol quente, elas acabam queimando. Como o Okarun já tinha ressaltado antes que a fraqueza da serpente /verme provavelmente seria o sol, a Momo decide forçar a criatura a sair do solo. E ela faz isso colocando fogo na casa e fazendo com que os bombeiros apareçam. Enquanto isso, lá embaixo tá rolando a maior e melhor cena de ação de Dandadan até agora. A briga do Okarun e do Didi é incrível.
insana em todos os aspectos. Mas o Okarun tá claramente em uma certa desvantagem física. Pensando nisso, o espírito do mal olhado prende o Okarun dentro daquela casa que ele consegue fazer. Depois de prender o Okarun, o Didi entra na casa e ele diz Tadaima. Tadaima é uma expressão normalmente dita para quando se chega em casa lá no Japão, que ressalta a ironia presente nesse personagem que é o mal olhado. Então, enquanto o Okarun tá cercado, ele começa a encher ele de porrada. E aqui nesse momento a gente tem um diálogo muito interessante. O mal olhado começa a provocar o Okarun, dizendo que ele não consegue fazer nada e que logo mais ele vai estar agredindo da mesma forma a Momo. E aí o nosso Ken Takakura diz que o mal olhado já passou dos limites, porque primeiro, bater na Momo é proibido. Segundo, desonrar os amigos dele é proibido. E o Didi nunca bateria na Momo. E terceiro, é proibido deixar ele com raiva. Cara, isso daqui foi muito maneiro. É muito maneiro ver todas as vezes que o Okarun mostra atitude. Principalmente porque ele é um cara tímido. E é isso que gera esse contraste e esse impacto que faz a gente gostar tanto do personagem. Mesmo quando ele tá destransformado, ele demonstra atitudes de maneiras diferentes. E isso melhora as cenas que ele tá transformado, porque ele acaba sendo muito mais direto quando tá assim. Além disso, já demonstra pra gente um progresso do Okarun, porque caso vocês não se lembrem, ele não tinha nenhum amigo. E boa parte do que ele queria era fazer amigos. E agora ele já considera o Didi como um amigo, mostrando sutilmente todo o progresso na relação que ele tem como personagem. E eu acho que isso é um dos principais elementos de Dandadan, ver como as pessoas são vivas. E essa progressão natural dos personagens é muito legal. O Okarun usa a habilidade dele de pisar fundo várias vezes e começa a encher o Didi com uma sequência absurda de agachamentos. Cara, e essa cena, nossa, foi muito melhor aqui do que no mangá. No mangá já é maneiro, mas aqui, cara, ver ele desferindo um golpe atrás do outro e ver aquela casa que já tinha sido estabelecido pra gente o quão forte era aquele feitiço e não dava pra quebrar, sendo destruída aos poucos, mostra o quão forte é o Okarun também, principalmente quando envolve a Momo. E isso daqui se conecta com um trechinho bem importante da opening. Na opening existe um trecho que diz: mesmo todo ensanguentado, eu vou fazer de tudo pra te proteger. Algo nesse sentido. Bem, essa cena é exatamente isso que o Okarun tá fazendo, protegendo a Momo, custe o que custar. O Okarun parece ter conseguido parar o Didi, então ele acaba escutando a voz da Vovó Turbo e vai buscá-la. Enquanto lá em cima, o incêndio que a Momo criou realmente atraiu os bombeiros. O plano da Momo dá certo e o verme gigante acaba saindo de debaixo da terra, fazendo com que todas as pessoas que estivessem ali saíssem correndo. Tá no finalzinho da tarde e o verme começa a queimar pro sol. E para liberar ainda mais espaço, a Momo quebra a casa com o caminhão do corpo de bombeiros. A Momo ficou muito mais forte com seus poderes telecinéticos. Ver ela levantando um caminhão assim é um progresso muito bacana do começo do anime até agora. O autor de Dandadan sabe fazer isso muito bem, ele sabe fazer os personagens indo progredindo aos pouquinhos, né? Tanto no sentido emocional, como a gente já falou aqui nesse episódio, quanto nesse sentido de power scaling. Quem é mais observador consegue ver que desde o comecinho, quando foi estabelecidos os poderes da Momo, isso já foi aumentando aos pouquinhos à medida que foi passando. E agora já tá num estágio mais legal. O mesmo pro Okarun, que não conseguia pisar fundo tantas vezes e quando ele pisava fundo não conseguia andar no final. Agora ele já consegue continuar andando. Isso é sutil, mas isso é um detalhe que agrega para nossa naturalidade ao assistir alguma coisa. E isso é uma das coisas mais difíceis de se fazer da ficção, construir naturalidade. O verme gigante morre e acaba vomitando aquela família esquisita, e a senhora lá começa a dizer que a Momo fez besteira. Um terremoto muito forte começa a acontecer e o vulcão entra em erupção, mostrando que, de certa forma, parece que sim, a serpente gigante estava impedindo que o vulcão entrasse em erupção de algum modo. E é aqui que o episódio acaba. Toda vez que eu termino de ver um episódio de Dandadan, eu penso que essa é uma das melhores adaptações de anime que eu já vi. Não só por ser fiel ao mangá, mas compor artisticamente muito a obra. Tem muitas cenas aqui que eu acho que agregam sentimentos que no mangá não foi possível de serem passados. E eu realmente sinto falta disso em adaptações hoje em dia. Coisas como, por exemplo, ambientação são muito ignoradas. E é normalmente feito só o mínimo da animação mesmo. Já em Dandadan, isso não é verdade. Por exemplo, a cena em que o Okarun tá preso dentro da casa, no caso a casa campo de força do Didi, e ele consegue ver as pessoas que ali já viveram encarando ele de volta. Mesmo que tenha isso no mangá, essa cena associada com os gritos e todo o contexto audiovisual só consegue passar tanto sentimento assim por ser uma mídia audiovisual.
E eu sinto um pouco de falta disso, dessa contextualização que o audiovisual é capaz de fazer. Então, assim, eu achei esse episódio fenomenal. Pra mim, ele é um 10. Não acho que teria que mudar alguma coisa nessa adaptação. Acho que ela foi perfeita como um todo. E, na verdade, eu achei até que ela abordaria um pouquinho mais de coisas. Mas eu achei que o ritmo, assim, ficou muito melhor do que eu esperava. Eu achei que ele ia ser um pouquinho mais rápido. Desse jeito foi o equilíbrio perfeito. Enfim, mas esse foi o terceiro episódio de Dandadan. E essa foi a nossa análise. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixem aquele like pra ajudar. Comentem, digam aí o que vocês acharam do vídeo. Se vocês preferem assim, preferem do outro jeito. Queria muito agradecer aos membros e todo o feedback que vocês estão dando pra esses novos vídeos aqui no perfil. Se for sua primeira vez aqui, convido você a se inscrever e ver minhas outras redes sociais. @Peixotaco em todas elas. Tanto nas plataformas de vídeos curtos, quanto nas live streams e tudo mais. Mentira, só no site roxo que é a live do Nemo, porque, enfim, tanto faz. Tá tudo no Linktree. Vai lá, você vai ver. Tamo junto, valeu e fui!